Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Kelvin, nosso intérprete, para nossa conversa, o nosso bate-papo sobre organização e hierarquia militar, né? Importante, um tema importante para que a gente conheça, né, a organização militar, a hierarquia militar e que a gente possa entender a composição, né, das Forças Armadas do Brasil, a história das Forças Armadas do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no nosso objetivo, né? Apresentar a história das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que compõem as nossas Forças Armadas. É um convite que nós fazemos a você para esse bate-papo, para essa conversa, para essa instrução que a gente vai começar a partir de agora, né? Mas vamos relembrar um pouquinho os nossos símbolos nacionais, né? Então nós temos como símbolos nacionais, né, que foram aí instituídos pela Lei 5.700 de 1971, que traz quais são os símbolos nacionais do Brasil, né? São eles a bandeira do Brasil, que você conhece, todos nós conhecemos, o hino nacional brasileiro, o hino que deve ser executado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e privadas de todo o país, as armas nacionais e o selo nacional. E no dia 18 de setembro a gente comemora o Dia dos Símbolos Nacionais, para que a gente possa lembrar um pouquinho, né? E sobre as Forças Armadas, né? O logo do Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas brasileiras, né? Aqui essa representação do Exército do Brasil, aqui a representação da Marinha do Brasil e aqui a representação das Forças Aéreas do Brasil, da Aeronáutica do Brasil. Esse que é o logo, né, das Forças Armadas, esse conjunto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? E aqui um pouco da história, né? Vamos aí relembrar um pouquinho, né? Você sabe o que são Forças Armadas do Brasil? Quando a gente vê esse nome, né? As Forças Armadas, elas são constituídas, como a gente viu no logo, pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea. E elas são instituições nacionais brasileiras, né? Permanentes e regulares, que têm como missão constitucional zelar pela defesa do Brasil, né? E muito nos orgulha as nossas forças, né? As nossas Forças Armadas que zelam pela manutenção da ordem, zelam pela defesa do Brasil, pela garantia dos poderes constitucionais no Brasil, pela iniciativa desses, pela lei e pela ordem. Olha a importância das Forças Armadas para o Brasil, né? E um histórico, na tradição do Exército Brasileiro, considera-se, né, o dia 19 de abril de 1648, lá no século 17, né, como um ano que simbolicamente foram constituídas as raízes, né, das mais antigas das três Forças Armadas Nacionais. E essa data, dia 19 de abril de 1648, ela faz referência à Batalha de Guararapes, né? Essa batalha que teve a vitória brasileira e que ajudou a terminar com a ocupação holandesa. Então as forças do Brasil remontam, né, lá no século XVII, quando nós expulsamos os holandeses do Brasil, após aí, né, a unificação portuguesa, aquele processo, né, de dissolução da União Ibérica, Portugal recobrando a sua autonomia e expulsando os holandeses do Brasil em 1648. E devido a essa batalha, portanto, o ano de 1648, ele é considerado como o ano da fundação do Exército Brasileiro. Então, uma instituição aí que existe ao longo dos séculos aqui no Brasil, né? Instituída lá no século XVII, remontando a história do Exército Brasileiro no século XVII, que tão bem representa o Brasil, que orgulha o Brasil, né? Que faz aí a defesa da ordem, da manutenção
manutenção da paz, atua na defesa nacional. Então aqui, ó, envolvendo holandeses de um lado, né, que haviam invadido o Brasil no século XVII, e de outro lado os lusos brasileiros, os indígenas, né, os indígenas brasileiros e africanos escravos, brancos, portugueses e brasileiros, vão se unir pela primeira vez para reconquistar o território brasileiro, né? Lembrando vocês novamente, a Holanda havia invadido o Nordeste brasileiro, controlava importantes regiões. E nós vamos ter essa junção de lusos brasileiros, indígenas, africanos escravizados, brancos portugueses, lutando, né, para a expulsão dos holandeses no Brasil. Então, por isso mesmo, dia 19 de abril, se comemora o Dia do Exército. E eu trago aqui para vocês essa representação, essa obra do Victor Meirelles, do século XIX, né, da Batalha dos Guararapes. E a gente vê, né, a participação de homens brancos, de africanos escravizados, né, de indígenas expulsando os holandeses do Brasil. Essa junção de forças que remonta aí à fundação do Exército Brasileiro, lá no ano de 1648, aqui a Batalha dos Guararapes, né? Trago aqui uma atividade para a gente pensar, refletir, responder e posteriormente fazermos a correção juntos, né? Qual a data se comemora o Dia do Exército? E qual a referência que tem essa data? Responde e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual data se comemora o Dia do Exército e qual a referência a essa data? Trago aqui, né, na tradição do Exército Brasileiro, considera-se o dia 19 de abril de 1648 como aquele que, simbolicamente, foram constituídas as raízes das mais antigas das três Forças Armadas Nacionais. A data faz referência à Batalha de Guararapes, a decisiva vitória brasileira que contribuiu com a expulsão dos holandeses do território nacional. Beleza? E aqui, né, as Forças Armadas. Na prática, a história do Exército Brasileiro, ele tem início, assim como também a história da Marinha, né, com a independência do país. O país se torna independente em 1822 e ele então vai organizar as suas forças armadas próprias, né? A separação do Brasil e da sua metrópole, ela não se deu, né, de modo pacífico. Houve resistência em diversas regiões do Brasil
principalmente no Nordeste, com relação a essa separação de Portugal. Algumas regiões defendiam a manutenção das relações do Brasil com os portugueses, sendo necessário o uso, do exército, da marinha, nesse contexto para garantir a independência do Brasil. Conquistada a independência, o exército logo vai intervir na Guerra da Cisplatina, uma guerra que aconteceu aqui no sul do Brasil, que é a guerra que resulta na independência do Uruguai. E ela vai acontecer no ano de 1828. Então nós nos tornamos independentes em 1822, já havia um protagonismo do exército brasileiro na história do Brasil, e em 1828 o exército vai atuar na Guerra da Cisplatina, que gera um revés, O Uruguai conquista a sua independência na Guerra das Cisplatinas. Esse revés faz com que a diplomacia brasileira busque uma posição de não intervenção nos assuntos dos países vizinhos da América do Sul, posição essa que eles mantêm até os dias de hoje, de não interferência nas relações militares, nas relações políticas dos países vizinhos que detêm a soberania sobre o seu território. Então aqui, essa imagem que eu trago para vocês da Guerra da Cisplatina, ocorrendo ao exército brasileiro, sempre organizado, respeitando a hierarquia, lutando contra as tropas uruguaias, e o Uruguai conquista a sua independência no ano de 1828. E aqui eu trago uma atividade para a gente pensar, qual a importância das Forças Armadas para o Brasil? Vamos responder a atividade e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir, né? Qual a importância das Forças Armadas para o Brasil? Trago aqui a resposta, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, elas são instituições nacionais brasileiras, né? Permanentes e regulares, que têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria, pela defesa do Brasil, pela garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses, a lei e a ordem, prerrogativas importantíssimas para a organização do Estado brasileiro, para a nossa defesa e a manutenção da ordem e da paz aqui no Brasil. Aqui dando continuidade às Forças Armadas, ainda no século XIX, né, os soldados do Exército Brasileiro, eles tiveram a primeira grande experiência internacional, que foi com a Guerra do Paraguai, ocorrida ainda no Segundo Reinado, ali por volta dos anos de 1860, né, entre 64 e 70, a Guerra do Paraguai, um dos conflitos, né, mais sangrentos da América do Sul e da América como um todo, né? E neste conflito, o Exército Brasileiro, ele vai então se consolidar, né, como uma força do país, uma força importante, uma força política também aqui no Brasil, né, ocupando o seu lugar de direito na política do Segundo Império, né, e desejando expandir, né, a sua atuação do Exército também dentro da política, né, e foi reorganizado sob o comando do Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, né, que é considerado por isso o patrono do Exército Brasileiro, a figura de Duque de Caxias, que eu apresento aqui para vocês, o Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, essa figura importante da história do Brasil no século XIX, figura importante do Exército Brasileiro, sendo patrono do Exército Brasileiro. Duque de Caxias, portanto, patrono do Exército Brasileiro, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, né? Apresento aqui para vocês essa figura importante que é o Marquês de Tamandaré. E toda a sua vida foi dedicada à Marinha. Desde muito jovem, ele participa ativamente da formação do Brasil, lutando, né, pela garantia dos interesses do Brasil, né, enaltecendo a figura do Brasil e sendo um grande líder, né, e vai se destacar por feitos notáveis, sendo hoje o patrono da Marinha. Então você já sabe, Duque de Caxias, patrono do Exército, Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha, e apresento para vocês o Marechal do Ar, Eduardo Gomes, né? Esse carioca, né? Nasceu ali na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi aviador, militar e político brasileiro, além de ministro da Aeronáutica, né? No início da República. No início da República, não, durante a República, né? E ele é patrono da Força Aérea Brasileira, aqui, né, com todo respeito, o Marechal do Ar, Eduardo Gomes. Então nós sabemos, né, que nós temos Duque de Caxias como patrono do Exército, Marquês de Tamandaré como patrono da Marinha e o Marechal do Ar, Eduardo Gomes, como patrono da Força Aérea Brasileira, da FAB, né? Que também nos representa, lutou na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Brasileira foi responsável por importantes vitórias na Segunda Guerra Mundial. Todo o nosso respeito e admiração pelas Forças Armadas do Brasil, né? E aqui uma atividade, olha só, você foi convidado a fazer uma apresentação sobre a história das Forças Armadas no Brasil, né? Quem são os patronos das Forças Armadas, né? Você vai poder propiciar esse conhecimento aos seus colegas do ensino fundamental. Responda à atividade e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Você foi convidado para fazer essa apresentação para os seus colegas e você vai apresentar os patronos das Forças Armadas do Brasil, né? Trago aqui para vocês os patronos das Forças Armadas são Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, e o Marechal Duar Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira, né? E você pode conversar com os teus colegas, fazer a apresentação e destacar os patronos das Forças Armadas do Brasil, destacar a história dessas Forças Armadas que remonta lá no século XVII, na Batalha dos Guararapes, quando nós expulsamos os holandeses do Brasil no ano de 1648. Com a independência do Brasil, nós vamos ter a organização das forças do Brasil, o Exército e a Marinha nesse primeiro momento, obviamente pelo fato de não existir aviões ali no início do século XIX, lutando na Guerra da Cisplatina, em 1828, lutando na Guerra do Paraguai durante o Segundo Reinado, essa grande experiência, né, que teve essa consolidação do Exército Brasileiro, que tem como missão manter a ordem nacional, a defesa do Brasil, garantindo assim, né, esse Brasil como um país pacífico e também nos garantindo, né, a ordem social. Aqui estão as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço o Kelvin, o nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.